Fala aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Esquece, ó, já era. O Corinthians, a zaga do Corinthians é muito horrível, horrível. Vamos começar o vídeo falando assim. Esquece Dorival arrumar essa zaga. Eu, quando o Dorival foi contratado, tive até uma esperança de que o Dorival poderia consertar o sistema defensivo do Corinthians. A verdade é que a gente imagina que o Dorival, ele geralmente, por exemplo, quando ele chegou no São Paulo, ele arrumou o sistema defensivo do São Paulo, mas tem uma grande diferença entre São Paulo e Corinthians. Pode você concordar ou não, mas naquela época o sistema defensivo do São Paulo possuía muito melhores jogadores para a posição do que o Corinthians hoje em dia. Naquela época, o Dorival tinha o Beraldo que estava surgindo ali. Meu, para você ter uma noção, mesmo o Beraldo surgindo, ele encaixou tão bem no sistema defensivo daquele São Paulo de 2023 que o São Paulo conseguiu ter uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro e do Campeonato da Copa do Brasil, onde eles foram campeões. Junto com o Arboleda, fez uma ótima dupla ali. Só que aí a gente vai para a reserva. Quem estava na reserva do São Paulo? Alan Franco, que hoje é destaque. Hoje é um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro do Brasil, né? A gente vê o Alan Franco jogando muito bem. Tinha também o Ferrarese, que não é lá essas coisas, mas também é muito bom jogador. Ajudava bastante quando entrava. E hoje no Corinthians a gente tem quem? O André Ramalho, que vira e mexe, falha. Félix Torres nem se fale. Kaká, que embora às vezes vá faz o gol no ataque, igual como foi hoje, mas deixa a desejar muito no sistema defensivo. Tem o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique eu acho que de todos ali é um dos melhores que temos ali. Que o Corinthians tem. Mas ainda assim, deixa. Cara, ele precisa de uma boa dupla, de um bom. Sabe? Não dá pra entender. Tem o Pedro. Eu acho que é Pedro Choca, não sei o nome dele. Se é Pedro, não lembro. Cara, então o Corinthians não tem zagueiros confiáveis. E isso daí é fundamental para você montar um sistema defensivo sólido, um zagueiro que você fala, pô, o cara vai ganhar tudo de cabeça. No começo do ano, o Corinthians sofreu demais com bola parada, bola aérea, jogo aéreo do Corinthians defensivo. Era horrível, tenebroso. Muitos jogos, muitos gols surgindo de cabeça, surgindo de bola parada, de escanteio. E o Corinthians continua sofrendo com isso, continua sofrendo com a sua zaga. Não tem jogadores zaga confiável. Você vai ver aí, vira e mexe, o Dorival vai estar mexendo, tentando procurar jogadores que passam, transmitam a ele confiança, ele não vai conseguir. Se inscreve no canal, deixa o like, bora falar um pouquinho sobre esse jogo entre Mirassol e Corinthians. O Corinthians foi até ali, Mirassol visitou, perde por 2-1. Tem alguns fatores, algumas coisas que surgiram durante o jogo que a gente pode comentar aqui e criticar, talvez. Primeiro, o pênalti do Memphis. E aí? É algo de crítica ou não? Na minha opinião, eu acho que não. Porque, tá, ele foi desrespeitoso com o Mirassol, igual os jogadores do Mirassol, depois que ele dá a cavadinha, vem ali, sei lá, tentar arranjar alguma confusão, cobrar o Memphis por conta disso. Achei patética essa situação, tudo esse rebuliço depois que o Memphis acabou cobrando, o Walter vai lá e defende, e ali os jogadores do Mirassol vêm cobrar, achando, citando como desrespeito. Não, é um recurso, cara. Cada um cobra um pênalti ali da maneira como bem quiser, né? Eu acho que quem deveria cobrar o Memphis ali eram os jogadores do Corinthians ir lá, talvez, e falar, pô, quem deveria estar bravo nesse exato momento com o Memphis não era os jogadores do Mirassol, e sim os jogadores do Corinthians falar, pô, Memphis, você tem que fazer a leitura do jogo. O jogo não pedia isso, né, cara? Pô, a gente tá precisando. Talvez você pudesse bater usar mais a sua batida de confiança, alguma outra coisa do tipo. Porque o Memphis é o cobrador de pênalti do Corinthians. Ele já fez gol assim jogando pelo Barcelona. Ele já fez gol assim de cavadinha de pênalti quando ele jogava pela Holanda. Então a gente vê que é algo do costume dele, tá no repertório dele, vamos assim dizer. Não quis inventar de uma hora para outra. Ele faz isso mesmo, ele tenta ser reverente. Cara, eu acho muito legal isso daí. E é aquela, né? Se faz é craque, é comemoração assim, é um monte de gente falando, pô, o Memphis é frio, gelado. Mas se erra, é uma linha muito tênue, cavadinha. Ou você cobra muito bem e faz, ou você cobra e o goleiro defende e você fica naquela situação de, pô,
aquela cara de tacho. Literalmente, você fica com aquela situação vergonhosa. E foi isso que aconteceu. Mas a derrota do Corinthians não foi por conta do Memphis. Claro que ajudou. Mas logo depois o Memphis cobra ali, dá uma assistência e no cruzamento dele de escanteio, o Kaká faz o gol de cabeça que coloca o Corinthians na liderança. O primeiro tempo do Corinthians muito bom, teve um grande volume de jogo. O pênalti que vem ali do chute do jogador, onde o zagueiro do Mirassol acaba expandindo, abrindo mais o braço, a bola bate na mão. Achei pênalti corretíssimo, muito bem marcado, sem nenhum problema, sem nenhuma polêmica de VAR. A arbitragem também não comprometeu nada, na minha opinião. Foi uma arbitragem limpa, difícil de se ver no Campeonato Brasileiro. Pode ter picotados algumas faltas, algum lance ali, mas no geral apitou assim significativamente bem, não atrapalhou o andamento do jogo. E no segundo tempo o Corinthians não entrou em campo. O Corinthians viu o Mirassol crescer, o volume do Mirassol de ataque crescer. O Corinthians contou com diversos erros, Félix Torres errando, o Corinthians conta ali com mau posicionamento do Kaká, mau posicionamento do Félix Torres, não cortando, não fazendo um movimento talvez de cortar algum cruzamento não, que origina ali o gol de empate do Mirassol. E depois, logo na sequência, minutos depois, no segundo tempo, tem o gol da virada. E o Corinthians viu o Mirassol jogar nesse segundo tempo. O Mirassol que tem um time muito bom. Tem ali Reinaldo, Gabriel. São jogadores que já jogaram ali em times muito grandes. O próprio Walter no gol. Ainda bem que o Walter tá no gol, cara. Depois de muito tempo, o Walter começa a ter uma sequência grande de titularidade ali. Antes era o Muralha. Eu achava inadmissível o Muralha ser titular na frente do Walter, né? O Campeonato Paulista foi isso daí. E o Muralha teve diversas falhas. Para mim, o Walter é muito mais jogador que o Muralha. Mas também levo em consideração que o Muralha já estava lá. Tem a sensação de agradecimento que tem com um jogador. Então, por isso, não sacaram ele, não tiraram ele de cara. Mas o Corinthians precisa, o Dorival precisa achar um elo, alguma coisa aí nesse sistema defensivo que vai trazer confiança. Vai ser difícil. É a primeira derrota do Dorival. O Corinthians, quando ele joga e precisa construir para o placar, quando ele está em desvantagem, é muito difícil ele voltar, empatar e até mesmo virar, sem alguns dos principais jogadores dele, o Yuri Alberto, sem o Garro. O meio de campo do Corinthians precisa muito, é muito dependente de jogadores que estão tendo uma boa temporada. O próprio Carrilho, o Martinez às vezes ajuda muito bem. E quando esses jogadores não estão em boa fase, não estão jogando bem no jogo, não estão tendo um bom momento no jogo, acaba comprometendo o andamento do jogo em si. E o Corinthians não consegue criar, o meio de campo do Corinthians não consegue fazer aquela transição rápida, não consegue achar os atacantes, não consegue achar o próprio Memphis, não consegue achar o próprio Depay. Dependendo do Igor Coronado, é um bom jogador, mas fica tudo sobre as costas dele, fica sobrecarregado, ainda mais porque ele não tem uma sequência de titularidade, de bons jogos assim. É difícil. O Corinthians precisa achar esse elo, principalmente defensivo, porque o Corinthians, eu acho que, se não for me engano, de 30 jogos, 35 gols sofridos, é mais de um gol por jogo sofrido. A cada jogo tem um gol, vamos assim dizer, estatisticamente falando. Então o Corinthians precisa primeiramente melhorar essa defesa. Eu acreditei que o Dorival iria trazer talvez é muito pouco tempo do Dorival treinando pra gente analisar talvez o estilo de jogo que o Dorival tá tentando imprimir nesse Corinthians. Mas dos pontos fortes dos times do Dorival que a gente vê nos últimos tempos é que ele arruma a defesa. Foi assim com o Flamengo, foi assim até mesmo com o Ceará antes dele ir para o Flamengo. Ele arrumou um pouquinho a defesa, o setor defensivo, o sistema defensivo do Ceará era muito bom. Depois ele vai para o Flamengo, pega um sistema defensivo meio bagunçado, ajeita ali, vem para o São Paulo, faz a mesma coisa. Na seleção brasileira não dá para contar, não tem ali muito tempo também, não teve muito como treinar ali a seleção brasileira. E agora no Corinthians a gente vai ver se ele vai conseguir imprimir esse sistema defensivo, essa defesa forte, que é a característica do trabalho do Dorival. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí o que você achou desse jogo, você corintiano. Tamo junto e é nóis, valeu!